Tem uma nota na nossa página principal aqui do jornal Folha de São Paulo, falando que a Janja não gostou muito, não, de até agora não receber um cargo, né? Janja cobra, mas Lula hesita em criar um cargo para a primeira-dama sob alerta de nepotismo. Essa é uma reportagem da Kátia Seabra e da Júlia Chaib, do jornal Folha de São Paulo, dizendo que a primeira-dama, ela não gosta de ser chamada assim, né? A Janja, ela foi surpreendida pela inexistência de um cargo reservado a ela na estrutura da presidência da República. Lá de Buenos Aires, onde ela estava na comitiva, ela ligou para o Brasil e questionou os integrantes do governo sobre essa ausência de uma função dentro do gabinete do marido. E de volta a Brasília, ela cobrou explicações, que foram obtidos esses relatos pelo jornal Folha de São Paulo. Eles foram consultados informalmente sobre a viabilidade de criar um cargo para a Janja. E Lula está hesitando isso, dizendo que isso poderia ser configurado como um nepotismo. Que você acha, o Sakamoto? Pode ter um cargo, não pode ter um cargo? De que maneira um cargo poderia ser criado sem ser considerado nepotismo? Qual é a preocupação de Lula nesse sentido? Então, historicamente, o papel as funções exercidas por uma primeira-dama no governo federal, elas estão bastante relacionadas à questão de assistência social, direitos sociais, que isso, na verdade, foi mais uma questão de tradição do que uma questão de legal, né? Não há um apontamento que isso deva acontecer. A própria Marisa Letícia, né, ex-esposa de Lula, que faleceu, ela não tinha cargo nenhum, ela se voltou aos afazeres dela e não teve nenhum cargo, nenhuma função exercida na República, né? Então, enquanto isso, você vai pegar a Ruth Cardoso, né? A socióloga Ruth Cardoso, doutora Ruth Cardoso, teve determinadas funções, né? Em áreas de assistência social durante o governo do marido, ou mesmo a própria Michele Bolsonaro durante a gestão do Jair Bolsonaro, né? Principalmente voltada à criança, adolescente, ou seja, não tem um ponto específico. É complicada a história, porque realmente, se por um lado você pode gerar suspeitas, nepotismo, mesmo um cargo não remunerado, porque a questão da remuneração pouco importa, o que importa é que a relação do poder, porque uma pessoa num cargo como esse, sendo cônjuge do presidente da República ou da presidente da República, exerce poder por aproximação, né? Então, por mais que tenha essa questão complicada na criação desse cargo, delicada, sensível, por outro lado, a existência de um cargo também permite fiscalização. A existência de uma função oficial permite que a pessoa trabalhe naquela função oficial e, inclusive, seu trabalho e suas atividades sejam fiscalizadas com transparência pelos cidadãos, né? Então, é uma coisa que tem dois pontos. O Lula deve realmente estar preocupado, porque não sabe exatamente o tipo de função que poderia ser criada nisso, né? Agora, também nada impede que ela desenvolva atividades não ligadas diretamente ao governo, mas faça atividades de ponte com a sociedade civil. Pelo menos era no começo, quando o Lula assumiu, circulou-se que talvez fosse um dos desejos dela, né, de ser uma espécie de uma ponte, de uma atuação com a sociedade civil, né, com as demandas. Mas é uma situação que não é fácil, não, Fabiola. É aquilo que eu falei. De um lado, pode gerar suspeita de nepotismo, mas do outro, é claro que um cargo, uma função, dá transparência e possibilidade de fiscalização. Se não fosse remunerado, ah, assim, poderia configurar nepotismo, o Sakamoto? Não tem. Mas é que a questão não é necessariamente a remuneração, né? A Sim, questão é exatamente o poder que a pessoa poder de exerce, né? influência. Exatamente, a influência que a pessoa exerce naquela função, exatamente por ser cônjuge do presidente ou da presidente da República, né? É uma situação complicada. Eu, particularmente, se eu tivesse, eu não estou falando dela, eu não estou falando de ninguém, estou falando. Eu, particularmente, se fosse cônjuge de uma presidente da República, eu não ia querer nenhum cargo no governo, ia continuar ia desenvolver uma outra atividade. Eu sei que eu não poderia, no caso da Janja, que é lotada, que é funcionária da Itaipu Nacional, ela não pode simplesmente ir lá trabalhar na Itaipu Nacional, porque o cargo dela, por ser esposa do presidente da República, isso pode gerar várias questões, né? Mas eu ia procurar uma outra coisa à parte do governo para fazer, mas aí eu falo por conta própria, não falo por ela. Você acha que ela tem que ter um cargo, Ju?
Acho que falta a gente discutir no Brasil, né, esse papel da primeira-dama. E como o Léo falou, se existisse uma regulação, né, e se pensasse um cargo, e se pensasse uma estrutura, né, porque existe um trabalho também. A primeira-dama, nesse aspecto, a pessoa, o companheiro do presidente da República, tem inúmeras funções públicas, né, e acaba que é um trabalho não remunerado. E acho que a gente está meio atrasado, talvez, nessa discussão. Isso já deveria ter sido discutido anteriormente. E agora, até pelo perfil dela, né, a gente vê essa vontade de trabalhar, né? Acho que a Michelle Bolsonaro, por exemplo, quando o Léo fala sobre a questão da transparência, a Michelle se envolveu num programa que chamou Pátria Voluntária, se não me engano, que depois se descobriu ali vários problemas em torno disso, inclusive também depois na Caixa Econômica, pessoas que prestavam serviço para ela, que conseguiram facilidades na Caixa Econômica. Então, na medida em que tudo fica previsto, olha, o cargo é esse, eventualmente salário é esse, a estrutura de funcionários é essa, quando as coisas ficam determinadas, é mais fácil fiscalizar, dar transparência para a população, e acho que falta uma discussão madura da sociedade, do Congresso, do governo em torno disso. E durante muito tempo, porque se tem esse papel da mulher, né, a ideia da mulher que só deveria cuidar da própria casa. Então, essa discussão, ela está atrasada, sabe? Acho que dentro do cenário atual, simplesmente criar um cargo para a Janja na estrutura vai gerar essa discussão de nepotismo, que é bastante problemática, mesmo que não tenha salário, ela acaba meio que se tornando uma funcionária pública. Então, da maneira como está hoje, gera mais problema do que solução. Mas acho que falta para a sociedade discutir realmente como é que se dá né, o trabalho da primeira-dama. Acho que a gente precisa amadurecer essa discussão, inclusive porque, eventualmente, a gente pode ter, de novo, uma mulher na presidência e vai ter o companheiro, o homem, né? Ou seja, qual é o papel do cônjuge do presidente da República?